Hoje eu estou aqui com Saturno de Souza. Preciso contar para vocês que, além de tudo, eu sou fanzaça do Saturno. Então, Sati, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui, né. E como você já falou, Sati, é como normalmente as pessoas que me conhecem me chamam, né, porque tem muita gente que acha que Saturno nem é meu nome, né. É um apelido que alguém me deu, mas foi meu pai que me deu esse nome. Eu ia ter a dificuldade de falar o nome completo, já tá Sati aqui no meu coração. O Saturno é diretor de educação corporativa do grupo Biorritmo Smart Fit e vai conversar com a gente sobre assuntos assim que eu tenho certeza que todo mundo vai querer ouvir. Ô Sati, sua presença aqui é muito importante, porque saúde também é uma questão de comportamento, né? E a gente sabe que você fala muito bem sobre isso. É uma questão de escolhas, é uma questão de formação de hábitos, principalmente, né? E justamente é nesse ponto aí que às vezes a gente esbarra, que a gente escorrega. Eu queria saber, primeiro de tudo, a gente consegue mudar os nossos padrões de comportamento? Sim, com certeza, né, senão não teria sentido a gente fazer terapia, psiquiatria, coaching ou qualquer coisa desse tipo, né. Nós seres humanos somos capazes da mudança, e é lógico que não é um processo fácil, né. Se fosse um processo simples, com certeza as pessoas rapidamente fariam adaptações. É um processo, porque vem uma construção que vem lá da infância, das nossas primeiras experiências no mundo. E é lógico, né? Quanto mais tempo você tem recorrências lá, arraizadas em você, mais difícil é mudá-las. Mas sim, com certeza, é passível de mudança. Perfeito. Que aspectos que você pode dizer pra gente que estão envolvidos, por exemplo, quando a gente fala que vai treinar, eu vou ser fitness e deixo de ir treinar. Vou seguir a dieta, mas tô lá comendo um monte de coisa que eu sei que não vai me fazer bem. Que aspectos que podem estar envolvidos nisso ali? Você sabe que eu, por trabalhar com coaching durante muito tempo, fui atrás de entender mais o comportamento humano para entender o cerne disso. E hoje eu tenho certeza que o cerne disso é o que que você realmente quer conservar. Todo mundo tem um conservar, todo mundo tem algo que é muito importante, prioridade, algo que é essencial. A diferença é que tem gente que é muito consciente disso, do que quer conservar, e algumas pessoas têm isso no nível subconsciente, né. Então isso não está tão latente a ponto dela saber o quanto isso é importante. Sim, E quando ela não atende esse conservar, ela fica mal depois, sim. porque de forma subconsciente ela sabe que fez algo que não ajuda para ir na direção que ela precisa ir ou gostaria de ir. Então, quando você está falando em mudança de hábito, né, por exemplo, de um sedentarismo para uma pessoa que faz atividade física de forma regular, a questão toda é: qual é o conservar que está roubando esse tempo, né, porque hábitos estão na agenda, que deveria estar aqui comigo? E aí você vai ver coisas desde o tipo: tenho filhos para cuidar e hoje eles são minha prioridade, ou até mesmo ainda não faz sentido para mim. Atividade física ainda não faz sentido para mim. A hora que você entende qual é esse conservar que ainda não foi, né, cutucado, que ainda não foi mexido, é mais fácil você instalar um hábito. E quando você fala desse conservar, o que eu quero conservar, tem ligação com o meu propósito? É o meu propósito? Ele é tão fácil ali de eu identificar ou muitas vezes ele tá ali turvo e eu não consigo saber qual é o meu conservar, o que eu realmente quero conservar? É, são coisas correlacionadas, né, elas têm tudo a ver, mas vou contar uma história para você que acho que Conta. elucida muito bem isso, né. Então, a história uma pessoa que vai regularmente ao médico há anos e o médico fala: "Você tem que parar de fumar. Todo ano você faz check-up aqui, aparece a mesma coisa, tem que parar de fumar". E a pessoa tá lá, 5, 10, 15 anos fumando e não larga o cigarro. E os exames sempre mostram a mesma coisa, um progresso dos problemas decorrentes do tabagismo. Até que em um determinado momento essa pessoa surge, o médico olha os resultados e fala: "O que aconteceu? Você parou de fumar?" Ele falou: "Parei". Ele falou: "Mas eu pedi tanto tempo, durante tantos anos para você parar de fumar e você nunca parou de fumar?" Ele falou: "Então, é que nasceu a minha netinha. E quando nasceu minha netinha, ela ficou doente. E aí eu descobri que, como a minha filha mora lá com a gente, o cigarro é que estava dando um problema para ela. Então, pela minha netinha, eu parei de fumar". Então, quando você tem um conservar muito claro, explícito, isso gera
uma força interior para você fazer a mudança de hábito. Então, essa história é só para ilustrar um Sim, pouquinho o que é esse perfeito. conservar. Porque eu sei que de início, quando eu falo de conservar, eu falo, que raio é isso, né? Sim. E isso tem muito a ver com, né, aonde essas coisas elas se relacionam. Um propósito, né? Um propósito de, no caso dessa história, né? Ser alguém realmente significativo para a família, alguém que contribui para a família, alguém que está pensando no futuro da família, né? Sim. E eu já ouvi o Sati falar algumas vezes sobre essa relação, sobre o que é conservar, o que você quer conservar, mas sempre, toda vez que eu ouço, sempre me caem umas fichas diferentes, né, Sati? É sempre assim, né? A gente vai assimilando os pontos diferentes, né? Isso tem muito a ver com a motivação. É difícil se manter automotivado? Tem alguma, sei lá, como é a pessoa se manter automotivada ali o tempo todo a buscar isso? É difícil? Tem alguma lógica ali? É preciso fazer ali uma volta, um pensamento em você, entender por que que você não se automotiva a buscar as coisas? A motivação ela surge de 3 pilares, né. Primeiro, domínio. Então, normalmente, quem já treina tem mais facilidade de treinar, porque fica à vontade dentro de uma academia, sabe, utilizar o corpo a favor do treino, então o domínio facilita o processo de motivação. A outra coisa é a autonomia, o quanto você não precisa de ninguém para poder se manter dentro de um programa de atividade física, por exemplo, né. E o quanto aquilo te permite, você já fez correlações na sua cabeça, o quanto aquela atividade física te traz benefícios para outros âmbitos da sua vida, né. E o terceiro pilar é o propósito, né. É você conseguir olhar como que isso lá na frente, dentro do seu sistema familiar, dentro do seu ecossistema de vida, contribui para que você possa, inclusive, ajudar a outras pessoas, né, contribuir para outras pessoas nesse processo. Quando essa tríade fica clara e ela é alimentada regularmente, normalmente você vê uma pessoa que adquiriu o hábito de atividade física. Que maravilha. E sempre tem uma dúvida, até mesmo de quem pratica atividade física. A disciplina é mais importante que a motivação? Os dois caminham juntos? Motivação, tem que ser mais disciplinado ou mais motivado? Tem alguma uma relação aí que a gente pode extrair? A disciplina ela é uma consequência do seu conservar, né. Então, a disciplina é decorrente da você vai ter disciplina naquilo que faz sentido para você. Então você vai encontrar pessoas, por exemplo, que têm uma disciplina financeira absurda, Invejável. mas tem uma disciplina de treino terrível, né. Sim, Por quê? De novo, para ela a disciplina financeira faz todo sentido, porque ela está querendo naquele momento da vida dela, para o propósito que ela tem, para esse pilar de motivação. E a atividade física, às vezes, nesse sentido, rouba tempo. Tempo que ela poderia, por exemplo, estar fazendo novos negócios, que ela poderia estar conquistando outros âmbitos financeiros que ela tem ali como foco, não perde o foco disso. Então a disciplina ela é sempre consequência daquilo que você quer conservar. Por isso que normalmente quando a pessoa fala assim: "Ah, eu tô perdida na vida", ela não tem disciplina para nada. Porque não tem nada que a tire desse lugar onde ela olha e nada lhe gera energia para sim. dar um passo em alguma direção, né. Então a disciplina, ela é consequência do conservar. Aí você fala: "Ah, mas eu conheço gente que é muito apaixonada por algumas coisas, mas não tem disciplina". E aí eu vou te falar, se você fizer um olhar sistêmico, você vai ver que para algumas coisas ela é muito disciplinada. Ela pode não ser para aquilo que você considera disciplina. Então, por exemplo, algumas pessoas disciplina é manter Sim. uma agenda de compromissos, nunca desmarca nada, nunca chega atrasado em lugar nenhum, isso é disciplina. E eu posso chamar isso só de organização, tá? Em contrapartida, a pessoa é uma escritora, então ela está sempre lá escrevendo, está sempre buscando novo conteúdo, e nisso ela tem muito disciplina, tá? Então, de que âmbito a gente está falando? A disciplina tem vários âmbitos. Perfeito. E é comum quando a gente descobre ali o que eu quero conservar ou os meus vários, né, o que eu quero conservar, mais de um, eu encontrar obstáculos no meio do caminho para que eu atinja sempre a minha meta. De onde que a gente pode tirar uma resiliência para transpor esses obstáculos, para que não deixar esses obstáculos tirar a nossa motivação, enfim, atrapalhar ali o nosso objetivo final? Primeiro é você abandonar o país de Alice, né. Não existe uma felicidade permanente, um lugar onde você chega e a felicidade nunca mais oscila, ela está sempre presente. Felicidade são momentos que você desfruta a partir
do fato de você atingir alguma das metas que você se propõe, tá? Então a primeira questão é ser realista. A felicidade são momentos que você vai viver na vida. E esses desafios são inerentes, eles irão surgir. E é o foco naquilo que é seu foco de felicidade é que vai te trazer resiliência para continuar. Normalmente, quando não tem a resiliência, é porque, na verdade, tem algo ali que realmente não está sendo o seu foco de trabalho, não está sendo o seu foco de busca interior. Então, por não fazer tanto sentido, não tem de onde tirar a energia, né? Então, Sim. é aquela questão: o que que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é uma pessoa que, apesar de todos os desafios que surgem, ela continua focada no lugar que ela quer chegar. Porque ela tem muita clareza de onde ela quer chegar. Então, quanto maior a clareza de onde você quer chegar, maior será a sua resiliência. E isso a gente consegue associar muito com a prática de atividade física, né? A gente sabe ali que tem pessoas hoje, até mesmo com esse novo cenário, pandemia, né? Home office, a pessoa tem então ali uma rotina modificada de trabalho, trabalha em casa, às vezes mora outra pessoa em casa, então ela tem os atributos ali da casa, do trabalho, a interferência, ela quer uma vida saudável, ela quer seguir uma dieta, ela quer fazer atividade física e tem todos os ruídos, mas onde está o quer conservar, onde está o foco, né? E a pessoa vai transpondo a rotina, vai treinar às vezes muito cedo ou muito tarde, mas ela não tira aquilo da frente, né? Realmente você acho que, como você diz, descobrir onde está o seu, né, onde você realmente quer chegar. E se os obstáculos estão atrapalhando mais, talvez não seja esse o foco, né, Sati? Talvez não é esse que você quer conservar. Tá só querendo, mas não é o verdadeiro quer conservar. Pode acontecer isso? Pode acontecer também, né, de você colocar muita coisa ao mesmo tempo, né, que roubam energia uma da outra, como foco, tá? Então, aquela coisa, as pessoas, agora chega no final do ano, as pessoas vão pular 7 ondinhas, e aí fazem todos aqueles desejos, e aí em janeiro quer começar todos ao mesmo tempo. Isso. Isso normalmente um rouba energia do outro, aí chega em fevereiro já não está mais atrás de nenhum, porque ela se esgotou tentando atingir os 7 ao mesmo tempo. Então a questão toda é, lá quando você pulou as 7 ondinhas, né, quais desses desejos são mais fáceis de você fazer pequenas mudanças nesse sentido? Normalmente essas pequenas mudanças são muito mais fáceis do que você falar: "Eu vou começar a treinar de segunda a sexta", né, são muito mais fáceis de você conseguir. Então, por exemplo, eu vou começar a usar a escada lá no meu condomínio, ao invés de usar o elevador, porque eu moro no quinto andar, seria um bom exercício Perfeito. toda vez que eu chegar em casa, né. Ou se eu não vou subir, eu vou descer pelo menos, começar Vou descendo. Então começar a você descer. criar degraus menores e não ficar só pensando naquele último lá em cima, porque esse, às vezes, de olhar o quão longe ele está, ele é bastante desmotivador. E aí você não começa nada. Então, às Perfeito. vezes, a gente coloca muita carne no fogo. E aí fica difícil arrumar energia para tudo isso. Pequenas metas, as quick wins, né, tipo, coisinhas pequenas que a gente consegue. Vou pedalar que nem na plataforma do Thor, tem treinos de 20 minutos. Vou pedalar aqui 20 minutos. Vou me Exato. dispor a fazer um dia 20 minutos. Consegui. E aí eu vou vencendo rumo ao meu objetivo. Mas não é importante só cuidar da saúde física, né? A saúde mental, acho que, principalmente nesse cenário que estamos vivendo atualmente, se mostrou cada vez mais importante, né, Sati? A saúde mental transcendeu, apareceu muito mais e as pessoas viram a importância de tudo isso, né? Da gente ter clareza, da gente observar como nós estamos, né? Os relacionamentos, eles podem impactar muito as nossas escolhas? Relacionamentos diversos ali, podem impactar muito aí nessas nossas escolhas? Sim, né? Tem até aquele famoso jargão, né? Nós somos a média das 6 pessoas que nós mais temos contato. Realmente, né, os relacionamentos impactam muito o nosso processo decisório, tá? Mas além disso, a gente tem que sair de uma visão simplista do que é saúde, né? Então hoje tem aí mapeamento de 7 a 8 saúdes diferentes. Então você tem a sua saúde física, que é o foco do que a gente está falando aqui hoje, mas essa saúde física ela não está isolada, ela não está fora de um contexto maior. Sim. Então tem a saúde financeira, se você tiver com problemas financeiros, isso vai impactar você emocionalmente, vai impactar você nos seus relacionamentos.
Tem a saúde profissional, porque às vezes você pode estar tendo a remuneração que você gostaria, mas esse trabalho não está te levando a um lugar de satisfação, porque no fundo você gostaria de fazer outra coisa da sua vida, né? Tem a saúde emocional, que é uma saúde que hoje está muito em evidência, todo mundo está falando dela, né? Que se relaciona com a saúde mental, mas ela é consequência de todas as outras saúdes também. Se eu fizer atividade física, eu fico com mais contato comigo mesmo, como um ser completo, único, né? Sim. Porque esse contato com a atividade física me coloca em contato com o meu corpo, com a minha persona. Aham. E tem a saúde relacional, saúde familiar. Então, são várias saúdes que, se você olhar de forma sistêmica, elas sim vão dizer se você está em harmonia ou não. Porque se uma dessas saúdes não estiver sendo atendida, por exemplo, a saúde relacional, você está dentro de um relacionamento, todos os outros âmbitos da sua vida estão funcionando, mas esse relacionamento está virando um pesadelo. Esse relacionamento vai começar a fazer você perder o sono, aí de manhã você não vai conseguir acordar para treinar, e aí você não treinou, você já chega de mau humor no trabalho, porque você gostava de treinar de manhã, e aí dentro do trabalho você não produz a mesma coisa, e isso gera um efeito dominó. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que pensar de forma sistêmica, para que todas essas saúdes cheguem no lugar de harmonia. E lugar de harmonia não é um lugar de equilíbrio, né? Você tem que pensar como se fosse Eu ia falar o isso agora, que eu ia falar, explica pra gente, porque todo mundo vai pensar: "Ah, então eu tenho que equilibrar, equalizar as minhas saúdes". Explica pra gente essa é, harmonia e o equilíbrio que você porque tem o famoso símbolo, né, do Yin e Yang, representa muito isso. E a gente tem que olhar ele de forma dinâmica. Porque é lógico que em algum momento a sua vida profissional vai te pedir um pouquinho mais de tempo. É lógico que em algum momento a sua família vai te pedir um pouquinho mais de tempo. Não tem como eu estar aqui se eu souber que um dos meus filhos está doente e eu estar bem com isso. Eu vou estar preocupado o dia inteiro com eles e isso vai demandar energia. E essa nossa energia diária, ela vai se esgotando no decorrer do dia. Quanto mais coisas o meu processador mental tem que elaborar, menos energia eu vou chegar no final do dia, né? E isso vai fazer falta no decorrer de uma semana, imagina no decorrer de um mês e até anos, de acordo com a situação que você vive. Então, estar em harmonia significa que essas várias saúdes, elas irão, horas, uma estar maior, outra menor, mas você está de olho, acompanhando isso. E quando você sente que começa a ficar numa desarmonia muito grande, né? Por exemplo, entre a sua saúde profissional e a sua saúde familiar, por exemplo, você coloca alguns limites. Então, não vou mais trabalhar até 10 horas da noite. Vou chegar em casa mais cedo para ter algum tempo com os meus filhos. Você começa a buscar essas harmonias antes que esses picos exagerados levem algumas dessas saúdes a um nível zero. E aí, nesse nível zero, não tem como não ocorrer uma avalanche. então a gente vai do ápice ao pra baixo e fim, né. Contanto que você esteja consciente disso, saiba que depois você tem que compensar. Ou Sim. procurar sempre ir compensando com o tempo, não deixar isso virar um acúmulo. É comum a frustração, né. "Ah, eu não tô conseguindo, por exemplo, treinar de jeito nenhum". Ao invés de eu tentar ali harmonicamente encaixar um treino curto, um dia na semana, eu me frustro, aquilo desequilibra total, aí eu tô focado no trabalho, e aquela saúde física, que era que eu tentava conservar, vai por água abaixo, né. A gente, às vezes, erra pensando só no equilíbrio, né, em equalizar tudo. Ô Sati, me fala uma coisa aqui sobre seguir padrão. A gente tem uma tendência a se preocupar com o julgamento dos outros, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Esse é o famoso efeito manada, né? Nós tendemos sempre a procurar nos adaptar às comunidades onde estamos inseridos e atender esses padrões que essas comunidades onde estamos inseridos exigem, porque de forma alguma a gente quer perder o nosso pertencimento, tá? Da mesma forma que a gente busca e luta por ele, a gente não quer perdê-lo. Então é normal a gente muitas vezes se ver em modinhas que na verdade não tem muito a ver com você, mas como todo mundo está ouvindo aquela música, todo mundo está fazendo aquela atividade específica, você muitas vezes atende essa demanda, porque o seu grupo mais próximo de amigos, de repente não quer mais treinar o que vocês gostavam de treinar e vão começar a treinar outra atividade, né. Eu vivi até um pouco essa história, né, porque eu gosto de jogar voleibol e agora todo mundo só quer jogar beach tênis, eu não tenho Socorro! vontade de jogar beach tênis, nada contra o pessoal do beach tênis, mas Não quero não aderir à tenho moda. identificação, né.
E aí você fica sem pertencer a grupo nenhum, porque a galera agora não quer mais, então Ninguém quer ir você pro se vôlei. desprendeu. E isso também faz com que mude a sua rotina, né, porque é lógico que quando você pertence a um grupo, esse grupo te estimula, aquele dia que você não tá tão bem para ir treinar, não tá tão motivado, alguém te manda uma mensagem, fala: "Pô, vamos lá, estamos contando com você". Isso te dá energia, te carrega a sair inclusive de um estado, para ir para outro de participação. Mas, na ausência deles, você muitas vezes ou se sente, intimidado, e aí vai, e isso passa a ser, algo ruim para você, e você começa a linkar essa atividade física como um momento ruim, você começa a fugir dos amigos para não ter que Sim, pra fazer não aquela ter que fazer, atividade, não né. quero ir, uma obrigação. Exatamente. Eu E aí, aquilo que deveria ser um fator de gerar um hábito, ele está gerando justamente o oposto, né, tirando tirando algo que você valorizava antes. que legal. E no caso das pessoas que são competitivas? "Ah, eu tracei uma meta, eu vou", e aí a pessoa compete não só com ela, com quem mais tá à volta. Às vezes o pessoal faz planos entre amigos, familiares e casais: "A gente vai perder juntos não sei quantos quilos, vamos fazer não sei quantos treinos". Eu vejo muito comum, às vezes, nas redes sociais, o pessoal postando um de 100, 2 de, né, tantos treinos, e aí gera aquela competição. Até quando ela pode ser uma aliada, mas também quando ela pode atrapalhar ali, entrando nesse ramo competitivo. A partir do momento que ela é um estímulo, né, e a gente estava falando de propósito, né, e isso vem como uma motivação, pra que eu estou me desafiando, eu coloquei uma meta para mim e vou superar essa meta. Tá tudo bem. A partir do momento que isso começa a ser algo que passa a ser nocivo, começa a ter lesões, porque eu atingi a meta de 100, agora eu quero atingir o 120, agora eu quero atingir o 150, e daqui a aumenta a minha quantidade de lesões a partir desse momento. Então, a partir do momento que eu começo a me machucar, porque eu não coloco limites, né, não respeito alguns limites que impreterivelmente vêm, como, por exemplo, de tempo, de idade e várias outras coisas, aí eu começo a ter um problema, porque ele passa a ser um vício, né, e não algo saudável. O vício, ele sempre tem um respaldo negativo. É porque, como minha mãe dizia: "Tudo demais é muito". Então, quando você ultrapassa esse limite do saudável e vai para o exagero, você começa a ter lesões. E isso lá na frente vai te tirar da atividade física, vai fazer com que você passe mais tempo fazendo fisioterapia ou se recuperando de uma De uma lesão. lesão. Então a gente tem que entender por que que eu não paro de subir essa régua. A quem eu estou querendo provar? De onde vem essa vaidade? Por que que eu preciso tanto dessa imagem, né, de eternamente bem-sucedido? Qual é o âmbito que eu não estou vendo dos meus sentimentos e emoções para precisar o tempo todo de um reforço externo para me sentir bem? Normalmente isso não está só a questão do eu quero superar esse desafio. Tem uma questão interior aí que não está sendo atendida. Vem alguma coisa que é preciso investigar e é preciso, na verdade, isso estar no radar, né, você perceber que você está nesse momento, nesse lugar, e que isso Exato. não vai te fazer bem, né. Porque é diferente, por exemplo, de um atleta que tem, por exemplo, uma Olimpíada, tem uma data específica onde ele tem que estar no ápice da performance dele. Mas todo atleta sabe que depois que passar essa Olimpíada, ele vai impreterivelmente ter a sua performance diminuída. É natural, o corpo não consegue se manter num platô de alta performance todo o Sim. tempo. E o atleta é consciente disso. Então ele treina de forma periodizada para chegar no ápice no momento da prova mais importante dele, mas ele sabe que depois ele vai precisar de uma recuperação. O problema é a pessoa que acha que sempre vai poder atingir um patamar maior, maior e nunca vai ter um momento de baixa. É onde ela começa a se machucar. Sim, isso frustra muito, né, em todos os âmbitos, profissionais, atividade física, alimentar, né. A gente começa uma dieta, tá linda, aí você vai no final de semana, aí escorrega a semana inteira. Acabou, né, você fala: "Meu Deus, errei tudo". Ô Sati, a gente tá se encaminhando para o final do ano. E é uma época de correria, de alegria, de tristeza, de euforia, de planos. É uma época muito maluca, né? A gente tá fazendo planos para um ano que já foi, mas ao mesmo tempo a gente tá correndo atrás de coisas que a gente ainda não conseguiu realizar nesse ano, que dá uma impressão que vai fechar o calendário, vão fechar a porta, a gente precisa realizar certas coisas, enfim. Como que a gente se mantém disciplinado, focado nos nossos objetivos nessa época do ano? Porque aí é um momento que às vezes tem gente que não quer fazer mais nada, né? Tem gente que fala assim: "Ah,
Já fechei os cadernos aqui, abaixei o computador, não dá mais para trabalhar porque o ano está acabando. Enquanto isso, tem gente que está correndo atrás. O que a gente faz ali para manter um foco, uma disciplina nessa época? Então, nesse momento é a hora que eu viro um Hum. provocador, né, porque sempre vai depender do que você quer conservar. Porque, por exemplo, se o seu objetivo é se manter conectado com a tua família, não existe momento melhor do que a época de final do ano para você, por exemplo, diminuir o seu ritmo de trabalho para poder fazer uma viagem para visitar seus pais, visitar parentes que você não vê há muito tempo, né, para ficar mais tempo próximo à sua família e curtir, por exemplo, as festas de final de ano. Então, nesse momento, o que que é? O desacelerar é ruim? Não, não é. E se está lá numa confraternização com a família, eu vou ficar preocupado com a minha dieta. Será que esse é o momento de se preocupar com a dieta? Então, nesse momento, eu trago o provocador que existe em mim, Perfeito. porque a questão é: o que que eu quero conservar, né? Se eu, por exemplo, morei durante muito tempo sozinho, né, e nesse momento estava muito longe da minha família, assim, minha mãe estava morando em Florianópolis, meus irmãos morando em estados, estava longe. Então chegava o final do ano, eu não iria viajar por causa de trabalho, então não faria sentido, Sentido. por exemplo, eu diminuir meu ritmo de trabalho, porque não iria, né, estar com eles. Mas quando você tem a possibilidade de estar próximo a seus familiares, por exemplo, e isso é importante para você, está dentro do que você quer conservar, por que não se permitir fazer seu período de recuperação, né, dentro de um ano que você treinou muito, nesse período? Então, sempre para mim a questão que vai girar em torno é: o que que eu quero conservar? E esse conservar pode ser temporal. Final de ano é a oportunidade que eu tenho de estar próximo aos meus familiares e visitá-los, deles virem me visitar. E nesse momento eles vão chegar e eu vou colocar todas as minhas vicissitudes na cara deles e eu vou ter que fazer eles mudarem de hábito, porque eles vieram me visitar. Faz sentido isso, tá? Então, no final das contas, eu acho que chegou o final do ano. O que que eu espero nesse final do ano? Esse final do ano eu quero conseguir bater minhas metas financeiras. Ok, então o que que precisa acontecer na tua vida para essas metas financeiras acontecer? E aí coloca o foco nisso. Tudo que vai acontecer é consequência dessa meta que você estipulou para esses âmbitos que você quer atender. Você falando deixa muito claro o quanto é importante essa autoanálise, né. Não a gente olhar o outro, julgar o outro, e sim olhar para si, né. Julgar os nossos hábitos, né, o que nós estamos fazendo e realmente ter clareza, eu acho que do que o que você realmente quer conservar, né. Às vezes a pessoa passou o ano todo focado numa dieta, não estava conseguindo fazer, porque não era o que ela conseguia conservar e ela voou no trabalho, voou na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, às vezes estava ali, né, o foco, e ela ficou ali tentando fazer a dieta, se frustrou inúmeras vezes, enfim. Pensando em tudo isso, a gente está se encaminhando para o final, eu sou capaz de passar horas te ouvindo, você sabe disso, mas eu quero muito que você deixe juntando acho que tudo isso que você falou e principalmente acho que isso que foi muito importante desse do conservar. Uma mensagem, pensando agora no final do ano, para todo mundo, uma mensagem para quem está assistindo e ouvindo a gente, sobre o que eu posso fazer, qual a minha chance de mudar, o que eu posso fazer, eu tenho uma chance de mudar então, agora um ciclo se inicia, uma chance de mudar. Por onde eu começo? Me clareia, Sati. Eu acho que, na verdade, você tem que fazer boas perguntas a você mesmo. A primeira boa pergunta é: que problema eu quero resolver agora de imediato? Tem algum problema que eu gostaria muito de saná-lo de imediato? Então, esse deveria, se você tem uma resposta para isso, você já deveria colocar foco nisso. A outra questão é: se eu olhasse para esses vários âmbitos da minha vida, né, a minha saúde física, a minha saúde profissional, a minha saúde financeira, a minha saúde emocional, a minha saúde familiar, sexual, relacional, como que notas eu daria para cada uma delas, né? Perfeito. E se alguma está com alguma nota baixa, está me incomodando essa nota baixa? Se essa nota baixa que eu dei está me incomodando, o que que eu posso fazer para tentar melhorar? E não é ir para nota 10, mas o que eu posso fazer para subir 2, 3 pontos essa nota, né? E essa nota baixa fala o que de mim? Porque essa nota fala alguma coisa de mim.
Essa nota baixa relacional pode dizer que, por exemplo, relacionamentos não são tão importantes para mim. Pode dizer isso. Então tá tudo bem que ela se mantenha baixa. Mas aonde, já que isso é uma questão harmônica, se aqui tá baixo, tem algum lugar que tá em pico. Esse pico tá fazendo sentido para mim? Tô horas e horas a fio trabalhando. Tô trabalhando 14 horas por dia. Tá fazendo sentido para mim? Se tá fazendo, ótimo. Sim. Mas eu tenho que entender que esse 14 horas só tá acontecendo porque eu abri mão do âmbito relacional. Lá na frente eu não posso reclamar que o âmbito relacional tá ruim, Perfeito. porque eu estava consciente disso, mas eu continuo investindo aqui. Então, na verdade, a questão é, faça boas perguntas a você, né? O que é importante nesse momento? As coisas que não estão indo bem falam o que de mim? Porque a gente tem muita facilidade para avaliar o outro, O né? E outro. julgar o outro. Mas as coisas que eu estou passando falam o que de mim? Se dizem que eu não sou disciplinado, eu concordo com as pessoas? Eu discordo? E se eu discordo, de onde eles estão falando o que eles estão falando? Que dados eu estou dando para eles acharem que eu sou indisciplinado? E a hora que eu chego nesse lugar, faz sentido para mim mudar isso? Ou tanto faz para mim ser indisciplinado nisso, não faz sentido para mim. A questão toda é, faça-se boas perguntas. A gente está sempre Perfeito. querendo afirmações e pessoas que nos deem respostas prontas. E as respostas prontas fazem sentido para elas, não para nós. Perfeito. E é muito que a gente busca, né? Respostas, não perguntas, né? Eu gosto muito desse exercício de avaliar, inclusive no final do ano, fazer aquela listinha, sabe? Das coisas, sei lá, metas traçadas para o ano. Atribui uma nota, né? Olha também o que você fez de muito bom e olha também o que não deu certo, né? Eu acho que isso faz muito bem. E esse exercício de dar nota ali para as saúdes, eu acho que é essencial. A gente descobre coisas maravilhosas sobre a gente mesmo, né? Puro autoconhecimento. Exato. Muito bem. E autoconhecimento, né? As pessoas sempre falam, fulano é maduro. O que é maduro, né? O que é maturidade? Maturidade é autoconhecimento. Ela não tem a ver com idade. Você pode encontrar um adolescente de 14 anos que tem um autoconhecimento gigantesco, sabe muito bem onde ele quer chegar, por que ele está fazendo o que ele faz. E você pode encontrar uma pessoa de 70 anos totalmente perdida. Perdida. E você fala, esse aí é totalmente imaturo, porque não tem um autoconhecimento. Até hoje, não sabe o que quer, não sabe o que faz, e tá simplesmente num barco sem bússola e sem leme. Perfeito. Que chance temos agora, hein, de iniciar um novo ciclo já muito mais aí ativos pensando em tudo isso. E para terminar o nosso papo, a gente faz uma brincadeira com todo entrevistado aqui. Eu vou te fazer 3 perguntas, vou te falar 3 frases e você vai me dizer o que vier na sua mente, 1 ou 2 palavras, a gente aceita mais de vez em quando, tá? O que vier na sua mente, tá? Para o Saturno, a vida fica melhor quando? Eu tô com a Nubia e os meninos. Família é tudo, né? O que te faz perder o fôlego, Sati? À vista do oceano. Ai, que delícia. E o que te mantém bem equilibrado? Que me mantém bem equilibrado, passar algum tempo sozinho, Sozinho. eu comigo mesmo, me dá uma boa equilibrada. Eu não esperava outra resposta de você, mas é bom, né? Onde você se recarrega, isso é ótimo. Inclusive, eu tenho até que fazer um agradecimento aqui à minha esposa Núbia, né? Porque ela, de vez em quando percebe que eu tô um pouco fora do eixo, ela fala: eu vou dar uma saída com os meninos, pra você ter aquele seu tempo Que sozinho, pra bonitinha. você, né? Porque ela sabe que quando ela volta, eu me recarreguei, né? De certa forma, ficar um tempo sozinho me recarrega. E ela me conhece muito bem, e ela fala: vou sair com os meninos pra você ter o seu tempo. Parceria perfeita, né? Perfeito. Que bom. Um beijo pra Núbia. Sati, quero te agradecer de novo e grandemente por você ter topado o convite, pela sua presença aqui. É sempre um prazer enorme conversar com você. Eu não tinha dúvidas que o Sati ia inspirar muito quem está nos assistindo e nos ouvindo. É só uma palhinha de tudo que ele pode inspirar ainda, mas já, sim, já mudou a gente de outra. A gente já vai sair daqui de outra forma desse podcast. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e principalmente a confiança que você sempre me oferece. Imagina, obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado muito. A gente se encontra nos próximos episódios. Um beijo. Tchau. Tchau.